Por que Adão e Eva morreram e Satanás e os anjos maus não? Devemos reconhecer inicialmente que Deus é o único que possui imortalidade inerente em si mesmo. 1 Timóteo 6,16. E que ele concedeu imortalidade condicional aos seres criados. Isso significa que os anjos, bons ou maus, não são imortais por si mesmos. Se o salário do pecado é a morte, Romanos 6,23, por que Adão e Eva morreram e Satanás e os anjos maus não morreram? A Bíblia não declara explicitamente por que Adão e Eva acabaram morrendo depois de certos anos de vida, enquanto Satanás e os demais anjos maus continuam vivos até hoje. Existem, porém, alguns conceitos bíblicos que nos ajudam a entender essa questão. Devemos reconhecer inicialmente que Deus é o único que possui imortalidade inerente em si mesmo, 1 Timóteo 6,16, e que ele concedeu imortalidade condicional aos seres criados. Isso significa que os anjos, bons ou maus, não são imortais por si mesmos. A existência pecaminosa de Satanás e os anjos maus, bem mais longa do que a de Adão e Eva, deve-se basicamente ao fato de os seres angelicais terem sido criados com atributos e habilidades superiores aos dos seres humanos. Ver Hebreus 2,7. Os anjos são seres espirituais, Hebreus 1,14, com grande poder, Salmo 103,20, e que se locomovem em alta velocidade, Ezequiel 1,14, 10,20, Daniel 9,21, 23, sem serem detidos por barreiras físicas, Atos 12, 1, 11. Embora Satanás e seus anjos sejam seres pecaminosos, Apocalipse 12, 7, 10, 1 João 3, 8, eles ainda retêm grande parte do seu poder. Efésios 6, 12, 1 Pedro 5, 8. Satanás pode se transformar até mesmo em anjo de luz, segundo Coríntios 11, 14. Mas os seres humanos não foram criados com essas características. Além disso, Lúcifer, o nome de Satanás, antes de se rebelar contra Deus, tornou-se o autor do pecado. Isaías 14, 12, 15. Ezequiel 28, 12, 19. Passando a acusar o próprio Deus de ser injusto em seu trato com as criaturas. Ver Gênesis 3, 1 a 5. A crise entre Deus e Lúcifer intensificou-se a ponto de haver peleja no céu entre Cristo e os seus anjos, de um lado, e Lúcifer e os seus anjos, do outro. Apocalipse 12, 7 e 9. Deus poderia ter destruído imediatamente os anjos rebeldes, mas se o fizesse, as demais criaturas do universo passariam a servi-lo por temor, sem compreenderem a verdadeira natureza do pecado que ainda estava em sua fase embrionária. Deus preservou a existência de Satanás a fim de tornar evidente, ao longo da história humana, a falsidade de suas acusações. Apocalipse 12. No jardim do Éden, Satanás, na forma de uma serpente, disse a Eva que ela e Adão não morreriam. Gênesis 3:4, Apocalipse 12:9. É evidente que essa declaração não passava de uma mentira e de uma contradição direta da advertência divina contida nas palavras "certamente morrerás", Gênesis 2:17. Como Satanás e seus anjos haviam pecado e continuavam vivos, ele pode ter imaginado que o mesmo ocorreria com Adão e Eva. Afinal de contas, até então não se havia concretizado plenamente o princípio de que o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Pois a morte ainda não era conhecida. Ela se tornaria conhecida com a morte do primeiro animal sacrificado, Gênesis 3, 21, e do homicídio de Abel, Gênesis 4:8. O relato bíblico diz que Adão, apesar do seu pecado, viveu 930 anos, Gênesis 5:5. Lúcifer, que também pecou, continua existindo, mas seu fim já está predeterminado. Ele e seus anjos serão lançados no lago de fogo e enxofre. Apocalipse 20:10. Ver Mateus 25:41, J. Tabo 6, que os consumirá completamente, não deixando deles nem raiz nem ramo. Malaquias 4:1, Apocalipse 20:9. O período de existência dos seres humanos pode variar significativamente, como mostram as genealogias bíblicas. Gênesis 5:1, 32, 11, 10, 32. E a experiência prática da vida.
O fato de Deus ter concedido uma existência bem mais longa a Satanás e seus anjos não significa que eles sejam imortais em si mesmos e que nunca deixarão de existir. Satanás, seus anjos e todos os ímpios serão completamente destruídos quando o mundo voltar finalmente à sua perfeição original. Apocalipse 21, 1, 5. Se você assistiu até o final, siga nosso perfil e que Deus abençoe você e toda a sua família.